faça isso, dê uma salva de palmas e dê um bem-vindo virtual para o nosso querido pastor Bessa nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pastor Bessa, tenha a palavra, por favor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Estão-me a ouvir bem? Ok. É um prazer estar convosco e realmente as alterações a nível mundial têm aberto outras portas para nós fazermos a obra do Reino de Deus. E eu creio que nós estamos numa época em que a criatividade faz parte da nossa agenda. Como melhor fazer chegar o Evangelho às pessoas e como manter os laços como irmãos, discípulos de Jesus e continuar na obra do Reino. É uma oportunidade muito rica que eu imagino que todos já devem ter considerado as ramificações do que está a acontecer e, em especial, o benefício da tecnologia. Bem, eu estou no Canadá, eu sou africano, porque nasci em Moçambique, vivi na África do Sul muitos anos, casei na África do Sul, os meus filhos nasceram na África do Sul, mas, entretanto, pela obra do Reino, já temos estado em vários lugares. Da África do Sul mudamos para Portugal, ali ministramos, numa congregação composta por sete grupos, portanto, 7 congregações numa igreja, na área do Montijo, a sul de Lisboa, e dali viemos para o Canadá. Já estamos aqui perto de 25 anos, ou talvez já passa. E, entretanto, durante este tempo estivemos em Moçambique como missionários, servindo ao Senhor, e é um pouco a vida do Reino de Deus. Dá para ver um pouco do mundo que o Senhor nos envia a vários lugares. É interessante. Anteontem estava no nosso tempo devocional aqui em casa, eu e minha esposa, estamos a falar sobre aonde já temos estado e como o Senhor nos tem realmente aberto portas e tem sido Ele que nos tem enviado a lugares que não imaginávamos ser possível para nós, mas que veio a ser possível. E é uma oportunidade muito rica para mim estar novamente em Pretória Oeste. Desta vez estou em espírito e digitalmente. Acho que dá para entender um pouco o que é estar em espírito, porque as imagens ajudam um pouco. Mas é bom ver os irmãos. Os irmãos agora estão a passar o inverno e nós estamos a passar o verão. Mas às vezes pensamos que não nos importávamos de trocar o nosso inverno pelo vosso inverno. Aqui realmente faz uma grande diferença a temperatura no inverno, faz mesmo bastante frio. Mas graças a Deus pela oportunidade, um dia vamos ver este planeta a uma distância quando estivermos na glória e contemplar o que realmente foi o nosso passado e como Deus esteve presente e tem estado presente até em formas que por vezes não imaginávamos. Graças a Deus. É para mim um prazer poder partilhar convosco a palavra de Deus e o tópico de hoje, a vocação despertada, faz parte de uma série que eu tenho estado a contemplar, a vocação, a profecia e a vocação, que é o princípio, para efeitos deste estudo, é o ser guiado pelo Espírito Santo no exercício da vocação. E este tópico não é tanto os dons do Espírito Santo ou ministérios espirituais, mas é um tópico um pouco mais pessoal, mas que realmente cobre mais áreas. E é realmente a vocação que Deus nos tem dado. Eu vou explicar um pouco o que é que eu entendo por a profecia e a vocação. Em termos bíblicos, todos nós temos uma chamada e
E a nossa chamada de Deus está, ou existe em Deus. E todos somos chamados à salvação. E o aspecto da vocação é viver a qualidade do que é ser salvo. Todos nós temos uma chamada. Normalmente, quando pensamos em chamada, a pessoa pensa uma chamada para ser missionário, ou para ser pastor, ou para exercer um ministério específico. Mas, na realidade, nós estamos, como salvos, estamos cobertos pela chamada que Deus nos deu, mas há uma qualidade de vida relacionada com esta chamada. E, como diz a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Dizia Paulo: mas o que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Portanto, este aspecto, temos o penhor do Espírito em nossos corações, o sermos selados, é profético, no sentido que é uma chamada e que tem um propósito. E nesse propósito há a revelação de Deus. E nessa revelação de Deus há unção também que se estende de Deus para nós. Mais adiante, e não está no PowerPoint, mas posso ler para vós, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 4 e 5, para quem tiver a tomar nota ou a fazer apontamentos. 2 Coríntios 4, aliás, capítulo 5, versículos 4 e 5, onde Paulo diz: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Agora, reparem, o apóstolo Paulo fala da condição humana. Estamos neste tabernáculo, sentimos os efeitos da nossa humanidade, gememos carregando, como ele diz, e ao mesmo tempo ansiamos pelo céu. E então estamos neste aspecto profético, porque esperamos o céu, porque é uma promessa, mas vivemos tendo o Espírito Santo em nós, que é o penhor. O penhor é uma garantia. Suponhamos que alguém precisa de um empréstimo e vai a uma casa de penhores, deixa lá um valor e essa casa empresta o dinheiro. E então o valor que ficou é garantia. Isso chama-se um penhor. E Deus, por sua parte, deu-nos o penhor para nós, que é o Espírito Santo, que está em nós enquanto nós atravessamos esta vida terrena, ou seja, estamos neste tabernáculo terreno. Ora, este penhor não é guardado numa gaveta para quando for preciso, para nós comprovarmos que somos salvos. Mas é enviado para ser o nosso guia, o nosso consolador, o que edifica e o que reveste ao salvo com poder. Portanto, a presença do Espírito Santo no salvo é constante. E por isso compreendemos que há um aspecto profético na vivência e cumprimento da nossa vocação. O Espírito Santo está presente em nós, quer nós o sintamos ou não, porque ele é o penhor que Deus nos deu, é a garantia que Deus nos deu, e o Espírito Santo está em nós. E porque temos a vocação dada por Deus, a vocação em termos de estarmos salvos, e a palavra vocação realmente significa chamada, mas também implica um ofício, um ministério, um trabalho. E se fôssemos a falar em termos de ministérios específicos, o pastor, o profeta, o apóstolo, ou até o ministério de auxílios, isso também se pode chamar uma vocação. Mas nós vamos falar mais no sentido mais abrangente, que é a nossa vida, porque primeiro é a nossa vida e depois é que a nossa vida, através da nossa vivência, é que o ministério é exercido. Mas estou a falar em termos daquilo que a nossa vida já tem, dada por Deus, e que o exercer o ministério dado por Deus é uma continuidade daquilo que nós já temos em nós, dado por Deus. E o que nós temos é profético. Portanto, este mesmo profético também pode ser visto em termos da unção de Deus, que não só sela a pessoa para cumprir a sua vocação, mas é também um meio de Deus equipar o salvo para a realização da sua missão.
E nisto todos nós temos uma missão. Temos talentos naturais, os quais consagramos a Deus, e, no sentido geral, realmente todos temos uma missão. O princípio profético é que nos tem sido dado e é em referência ao que Deus tem planeado para nós como seus filhos. Podemos dizer que o princípio do profético é segundo o conselho de Deus. O princípio é algo que se pode estudar. Quando na escola estudávamos a tabuada, por exemplo, há princípios que regem a tabuada. 2 vezes 2 é 4. E esse mesmo princípio aplica-se quando se multiplica qualquer número por outro número. São princípios. E princípios podem ser analisados e podem ser estudados. Podemos dizer que o princípio é a doutrina que nós aprendemos. Porém, o princípio não é tudo. A outra parte é nós estarmos equipados para a nossa vocação. O que nós iremos analisar, então, é o conjunto do princípio e da preparação vocacional e porque é que é necessário estes fatores serem despertados ou estarem num estado de despertamento. O que nós sabemos, e nós sabemos muito bem, aliás, que depois de termos aprendido algo ou ter tirado um curso, que esse curso só passa a ser útil depois de estarmos a fazer a prática. Um curso tem a parte da aprendizagem na aula, e depois há o estágio, que é o aspecto prático. Por exemplo, um médico tira o seu curso, pode durar 5, 6, 7 anos. E nesse curso há a teoria e há a prática. A prática pode se estender por mais tempo e é chamado de estágio. Mas, na realidade, só há atividade, digamos, no sentido profissional ou no sentido de alcançar os objetivos da carreira da pessoa quando a pessoa está a pôr em prática. E é este aspecto de pôr em prática que aquilo que já nos foi dado, aquilo que aprendemos, aquilo que recebemos do Senhor, então, para realizar o nosso ministério. E este é o assunto para este dia. Consideremos, então, os meios que Deus usa para nos equipar para o exercício da nossa vocação. Só quero voltar aqui atrás, não sei se me compreenderam bem. No ministério há as duas coisas, o que nós aprendemos porque somos ensinados, alguns de nós começamos a ser ensinados na escola dominical, outros mais tarde, e, por exemplo, este é um ambiente em que nós estamos a estudar a palavra de Deus, estamos neste momento a estudar os princípios do ministério que a palavra de Deus nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, também estamos a ser equipados. O aspecto prático do equipar é quando o nosso mentor, seja o pastor, o evangelista ou alguém na igreja mais maduro que nós, é o nosso auxílio que nos guia em termos de desenvolvimento da nossa fé e do nosso serviço cristão. E vamos tomar como exemplo Timóteo. Timóteo é várias vezes referido por Paulo e Lucas. Lucas, ao escrever Atos, mencionou Timóteo, e Paulo, nas suas epístolas, em especial as epístolas a Timóteo, é óbvio que Paulo referiu muita coisa acerca de Timóteo. E como já deve ser do conhecimento de todos, há 2 epístolas no Novo Testamento dirigidas a Timóteo. E há um significado quanto a isso, porque hão de reparar que em ambas as epístolas, entre várias coisas que Paulo ensina, ele com frequência encoraja ou admoesta Timóteo para não se esquecer do que ele recebeu, até para despertar o profético que estava sobre ele, ou o dom que ele recebeu por profecia. Ora, Timóteo era um jovem que acompanhava Paulo e dava-lhe assistência no ministério. A Bíblia diz em Atos 16:2 que Paulo tinha bom testemunho dos irmãos. Timóteo era daquela área de Listra e de Icônio. E essas pessoas davam bom testemunho de Timóteo. E pela leitura bíblica compreendemos que Timóteo era uma pessoa com vocação para o ministério. No entanto, ele sentia alguma insuficiência na realização da sua vocação. E nós então vamos ver como várias vezes Paulo, que escolheu levar Timóteo com ele, volta e meia, de vez em quando está a demonstrar a Timóteo quanto ao seu trabalho. Nós vamos ver como é que o aspecto está envolvido com o ministério de Timóteo.
Portanto, o fundamento em que Paulo se firmava para encorajar Timóteo foi precisamente o profético declarado sobre Timóteo. Vejamos que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo quanto às profecias preferidas acerca dele. 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18, que diz: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ora, este versículo, embora tenha sido dirigido a Timóteo, é um ensino valioso quanto à vocação de todo discípulo em Jesus. Este versículo ensina-nos que devemos lutar como soldado que tem a sua missão, para que seja cumprido pelo nosso viver e também pelo exercício do nosso ministério, o que Deus nos disse através das profecias que houveram acerca de nós. Talvez alguém esteja a pensar que nunca teve uma profecia dirigida diretamente assim, uma profecia pessoal. Pode ser o caso, mas pode ter sido algo que Deus disse numa reunião em que estava com outros discípulos de Jesus. Pode ser um estudo bíblico, um grupo familiar ou na igreja, e há algo que Deus transmitiu e foi de edificação para si, mas também revelador quanto ao propósito de Deus para a sua vida. Portanto, isso mostra, ou está em linha com este aspecto do profético que está sobre as nossas vidas. Portanto, as profecias que foram dadas por uma razão. Pense nisto. Porque é que Deus havia de dar revelação profética? É porque Deus estava a fazer algo. E para este algo, Deus queria o nosso envolvimento. As profecias pessoais, como foi o caso com Timóteo, revelam-nos o propósito de Deus a nós. O que é que Deus diz a nós especificamente? E isso é necessário para que também nós possamos entender que Deus está a fazer algo e então envolvermos-nos com o que Deus está a fazer. E, portanto, serve para nossa edificação também. O facto, portanto, de terem havido profecias declaradas sobre Timóteo indica que o alvo dado por Deus a Timóteo necessitava de ser realizado. Paulo estava a lembrar Timóteo da validade do profético, ou seja, algum tempo depois do acontecimento das profecias declaradas sobre ele, essas profecias ainda continuavam válidas. E as profecias que Deus nos tem dado, através da sua palavra ou através de alguém que falou com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ou mesmo profeticamente, se é em relação à nossa vida e o desempenho da nossa função, essas continuam válidas. Portanto, isso mostra-nos que Deus requer de nós o exercício da nossa vocação, não esquecendo a vertente profética sobre a nossa vocação, como é o caso de Timóteo. Porque Paulo diz, lembra-te dessas profecias. Portanto, é correto nós pensarmos que Deus pode fazer tudo o que for da sua vontade. Mas repare que por vezes Deus chama pessoas para fazer algo que é necessário e ligado àquilo que Deus está a fazer. E isso nós chamamos vocação. É Deus a levar-nos a participarmos no que Ele está a fazer. Dá-nos essa vocação, essa chamada para isso. Vejamos alguns exemplos de Deus chamar pessoas. Um exemplo muito conhecido é Isaías 6:8, onde o Senhor disse, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Notemos que Deus queria que fosse algo feito e precisava de alguém. Nos versículos anteriores, Deus já tinha dito algumas coisas ao profeta. E o Senhor perguntou, a quem enviarei? Deus necessitava de alguém que ouvisse e que entendesse a realidade daquilo que era necessário ser feito. Portanto, quando nós dizemos Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quer, isso é verdade. Mas dentro da soberania de Deus, Deus também escolhe ou chama pessoas para trabalhos específicos e dá revelação quanto ao que precisa ser feito, ou aonde ir, ou o que anunciar. Portanto, esse é o profético que depois acompanha a pessoa no desempenho da sua função. O profeta Isaías atravessou momentos de oposição
E eu estou certo que ele lembrava-se várias vezes do recado que Deus lhe tinha dado, a sua comissão, ou seja, a sua vocação. Esse profético continuava sobre ele. Portanto, quando Deus fala e a vocação da pessoa está envolvida, tem a ver com algo que nós devemos continuar a fazer, como era o caso de Timóteo, ou algo que nós devemos passar a fazer. Implica reconhecer que há algo que Deus quer que seja feito. Isaías ouviu o que Deus estava a dizer e disponibilizou-se para fazer o que Deus queria que fosse feito. Temos um outro exemplo em Romanos 10. Romanos 10, versículos 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Diz Paulo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quando falamos com pessoas que não estão salvas, citamos o versículo 13, porque diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas reparem que os versículos 14 e 15 é uma palavra dirigida aos que já estão salvos. 13, nós usamos na evangelização e declaramos: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas os versículos 14 e 15 são para pessoas que já são discípulos do Senhor. Os que estão salvos necessitam de ouvir a mensagem destes versículos e aceitar que sobre eles, os discípulos devem aceitar, mediante estes dois versículos, 14 e 15, que há uma chamada sobre as suas vidas, para assistirem aos que não conhecem o caminho da salvação. Podemos dizer que pessoas enviadas são pessoas que têm uma vocação. E esta vocação é tanto uma chamada, como também representa o dom que a pessoa tem para ministrar de acordo com esse dom. Neste caso, específica a evangelização. Mas realmente este mesmo princípio abrange toda a nossa vida, em termos da nossa vida ser um instrumento nas mãos de Deus, no reino de Deus. É importante notar que por trás da vocação está o profético referido nas palavras do versículo 15, que diz: como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Está aqui o profético. Os pés formosos, aqueles que anunciam coisas boas. Há algo que acompanha. Portanto, há esta unção de Deus, o profético que acompanha a pessoa. Vamos ainda ver outro exemplo. Lucas 10, 2. Lucas 10, 2, nós lemos as seguintes palavras de Jesus. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a vossa seara. Jesus disse: olhai para os campos. Há necessidade dos discípulos observarem o estado da seara. Eu ultimamente tenho usado a palavra discípulos propositadamente. No nosso ambiente evangélico, nós às vezes dirigimos aos irmãos. Os irmãos aquilo, ou façam assim, ou vejam aquilo. E está correto. Mas ultimamente eu tenho concentrado mais na palavra discípulos, porque um discípulo é uma pessoa que segue Jesus, tem recebido e continua a receber formação e tem uma missão. Portanto, há necessidade dos discípulos observarem os campos. Há uma necessidade dos discípulos compreender que os campos estão à espera de ceifeiros. E ser ceifeiro é uma vocação para o qual o Senhor nos chama. Notemos o aspecto profético onde o Senhor disse: rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros. Rogai ao Senhor da seara. Falar com Deus que envie. E há aqui um aspecto profético, porque estamos a entrar na dimensão em que Deus opera, em que Deus dirige, em que Deus fala, em que Deus revela o seu plano. E nisto tudo há a coberta de Deus, a coberta divina, a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo que está em nós, que é, portanto, de Deus que é em nós, que é o Espírito Santo, para fazer este trabalho. Portanto, obreiros que vão passear são pessoas enviadas por Deus e que têm sobre si o poder do mandato de quem envia. E por isso é a característica profética que confirma a sua vocação. É o Senhor que envia.
Estão a ver o aspecto profético daquela unção, aquele mandato, aquela cobertura de Deus. Voltando a 1 Timóteo 1,18, onde Paulo encoraja Timóteo a assumir a sua responsabilidade, segundo as profecias que houveram acerca dele, notemos o seguinte. Paulo, pela vocação que ele próprio tinha, encorajou Timóteo a dar atenção às profecias que lhe foram dadas. Ele diz, este mandamento dou ao meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Vimos que Deus usa pessoas que também têm a sua vocação para ministrar a outros, como foi o caso de Paulo que ministrou a Timóteo. Eu pessoalmente tive a bênção de ter pessoas que estavam a reconhecer o que Deus estava a fazer na minha vida. Era bastante novo. E há muitos anos atrás, no século passado, quando eu era jovem, tinha cerca de 14, 15, 16 anos por aí perto, quando um jovem amigo meu, jovem, mas 4, 5 anos mais velho do que eu, que começou a convidar-me para ir com ele para a cidade de Joanesburgo, perto da Câmara da cidade, na época em que o centro comercial era o centro de Joanesburgo, não havia as grandes superfícies como shopping malls, não havia aquelas grandes lojas, o pessoal ia todo ao OK Bazaars, talvez alguns se lembrem disso, no centro da cidade. E então, eu imagino que Vitória era a mesma coisa. Aos sábados de manhã, a cidade estava repleta de pessoas, os passeios estavam cheios de pessoas. E perto da Câmara, ou lá na esquina da Câmara, de um auditório da Câmara, vários cristãos ajuntavam-se e pregavam o Evangelho. Sem microfone, levantavam a sua voz e pregavam o Evangelho. E este meu amigo, uma vez pegou-me, pôs os seus braços à volta dos meus ombros e empurrou-me para a frente. E eu tive que abrir a minha boca. Eu sei que gritei, mas não conseguia ouvir a minha voz. E numa questão de 30 segundos, eu disse tudo o que estava na Bíblia. Pode imaginar o meu estado de nervosismo e preocupação e estar a fazer aquilo tudo, com multidões a passar ali. E foi uma oportunidade que eu tive. E eu pessoalmente fui ajudado. O meu pastor que me ajudou, além dos meus pais, obviamente, que foram um precioso auxílio. Tive professor da escola dominical, líderes de jovens, irmãos mais velhos do que eu, que pelo seu testemunho, pela sua palavra, pelo seu exemplo, pelo seu conselho, foram um auxílio para mim. E eles estavam a cumprir a sua vocação. O profético que estava sobre eles estava no ativo enquanto eles ministravam a mim. E então Paulo, com a experiência que ele tinha, a chamada de Deus, a visão que ele tinha quanto ao reino de Deus, a obra que ele tinha a fazer, ele transferiu isso para Timóteo e para outros também. E no caso de Timóteo, ele continuava a encorajá-lo. Um outro pormenor que identificamos é que a vocação, então, dada por Deus, é algo que é realizado num contexto onde há outros que também estão a servir. E este é um princípio importante. Servimos num contexto onde outros estão a servir. Vejamos ainda 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Onde Paulo volta a encorajar Timóteo. Ele diz, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A palavra dom aqui significa a obra da graça de Deus em Timóteo, e pelo qual Timóteo poderia desempenhar a sua função para a qual o Senhor o chamou e o vocacionou. Algo que lhe deu um dom dado por profecia, imposição das mãos do presbitério, os outros a participarem, os outros que também tinham a sua vocação, o profético estava sobre eles, e eles ministraram a Timóteo, e ele recebeu um dom. Portanto, algo que Deus fez nele, o dom, uma obra da graça de Deus na vida dele, para ele então exercer a sua vocação. O dom, quando é administrado, tem algumas características. O alvo do dom é a edificação das pessoas. O alvo do dom é providenciar serviço à igreja ou àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Portanto, é servir, é algo que Deus fez em nós e nós, por sua vez, no exercício da nossa vocação, estamos a dar o que Deus deu a nós para ministrar a outros. E há, portanto,
este aspecto profético, que é importante nestes dias que nós estamos a viver. Há muita confusão no mundo, muita coisa que não está certa e que apresentam na televisão, nos serviços de notícias e que às vezes não correspondem bem aos factos. E as pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas, não sabem o que pensar. E é importante nesta época nós recordarmos o que é que Deus deu a nós. Aquela realidade que nós temos. Eu creio que recordarmos que Paulo encorajou Timóteo, também nós devemos recordar que Deus usa pessoas, usa circunstâncias para nos fazer lembrar o que já recebemos e não esquecer, porque isso continua válido e é necessário para este tempo em que nós estamos a viver. Lemos em 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4:5. E mais uma vez reparem que Paulo está, noutra passagem, a encorajar Timóteo. Paulo diz: mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Faz aquilo que tu já recebeste, é o teu ministério. Poderiam haver aflições, que é aquilo que nós não gostamos, incluindo o mal. Porém, Timóteo deveria cumprir o seu ministério. As aflições da vida fazem-nos parar. Eu sei o que isso é, todos nós sabemos o que é. Até os meus netos já têm parado um pouco quando vêm aflições da vida e ficam a chorar e vão para o quarto e tapam-se com a almofada e a chorar. É como se a vida estivesse a parar por eles ou para eles e estão a atravessar um momento de aflição. Todos nós passamos por aflições, mas não nos esqueçamos, há uma obra para ser feita. Eu creio que um dos maiores estorvos que vem à vida do crente é quando ele fica num estado de lamentação e não cumpre o seu ministério. Há ocasiões para chorar. E a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois de chorar e ter esvaziado o seu coração diante de Deus, ou talvez até perante outras pessoas, lembre-se que há um trabalho a ser feito. A sua alegria, a razão da sua vida, está mais ligada ao seu ministério do que ao seu lamento. Você não foi criado para lamentar a vida, você foi criado para exercer o ministério. E nesse ministério há um profético. E é isso que nós devemos estar envolvidos a fazer. Portanto, o dom tem como alvo a manifestação da obra da graça de Deus, que é o poder de Deus, a sabedoria, a revelação, para que assim o plano de Deus seja realizado. Notemos que foram várias as vezes, eu volto a repetir isto, várias vezes Paulo teve que falar com Timóteo acerca de despertar ou não se esquecer, fazer algo. Portanto, Timóteo era tímido ou acanhado. Ele tinha dificuldades na vida dele. E Paulo viu que as dificuldades estavam a impedir Timóteo de exercer o que ele recebeu de Deus. Pense nisto. Se Deus dá um dom, é porque ele vê o que está em nós e o que pode ser feito através de nós. É mais importante isso do que o nosso talento. O nosso talento só é útil quando realmente tem sobre ele o jugo do Senhor, porque então pode ser útil. Porque passando disso, o uso do talento são apenas boas obras da carne. Mas é necessário, então, nós captarmos este aspecto, que se há um dom, há uma obra da graça de Deus em nós, e esta graça de Deus que recebemos é para ser transmitida a outros também no ministério. Na segunda epístola de Paulo, 2 Timóteo, portanto, segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, nós lemos outras coisas interessantes que Paulo escreveu acerca de Timóteo. No versículo 3, Paulo diz que se lembrava constantemente de Timóteo nas suas orações. Portanto, Paulo orava por Timóteo, constantemente. Versículo 5, Paulo lembrava-se da fé não fingida de Timóteo. E esta é uma palavra profética, eu creio, para os nossos dias, onde há tanta notícia falsa e há tanta coisa que não está certa, e nós ouvimos e olhamos e consideramos e pensamos, falta ali qualquer coisa, a verdade não está ali no seu total. Mas não era o caso com Timóteo. Paulo diz que lembrava-se da fé não fingida, era uma fé genuína que Timóteo tinha. Portanto, nós sabemos que ele tinha bom testemunho dos irmãos, sabemos que ele tinha uma fé que era sincera, ele conhecia as sagradas letras desde o seu início. Noutra passagem nós lemos isso. Agora repare no versículo 6. 2 Timóteo
1:6. 2 Timóteo 1:6, onde Paulo diz: por este motivo te lembre que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Desperta. Timóteo, desperta o dom que está em ti. A palavra despertar, no grego, implica espevitar, como quem está a espevitar uma fogueira. Lembra-se das vezes que à noite a pessoa faz uma fogueira lá fora e há aquelas ocasiões em que a fogueira está quase a apagar-se, a pessoa vai espevitar aquilo, agitar aquilo, talvez põe mais lenha, está a despertar aquela fogueira. E este é o termo que Paulo usa aqui. Timóteo, desperta, o que está em ti, desperta. Faz alguma coisa para dar vida. Não fiques aí na tua lamentação. Não fiques aí acanhado, escondido atrás da porta. Tu tens algo, desperta isso, deixa isso ser manifesto. Paulo reconheceu a fé sincera e ele sabia que Timóteo, ao despertar o dom, a fé sincera que estava dentro dele também iria acompanhar esse processo, porque era uma fé genuína que Timóteo tinha. Portanto, Paulo foi testemunha do dom que ele recebeu. Ele diz: recebeste pela imposição das minhas mãos. Tu recebeste esse dom. Em outras passagens nós lemos que foi por profecia, houve o aspecto profético. Portanto, lembra-te disso. Foi pelo ministério de Paulo que Timóteo recebeu, e Timóteo recebeu o dom num ambiente de ministério profético. Portanto, com estas palavras, Paulo animou a Timóteo a dar utilidade ao que ele recebeu. A dar utilidade ao que nós recebemos. Há pessoas que têm aqueles pratos bonitos que estão numa cristaleira, conforme vieram na loja, vão um dia assim para o lixo. Sem nunca serem usados. Bonitos, mas não foram usados. Quando Deus nos dá, algo é para ser usado. Há pessoas que podem admirar a beleza daquilo que Deus nos tem dado, mas realmente o que Deus dá é para ser usado. E algo só pode realmente ser admirado por aquilo que é quando é usado. Então, Paulo encorajava a Timóteo a dar utilidade ao dom que ele tinha. Paulo encorajou a Timóteo a dar lugar à ousadia. No versículo 7 ele diz: Deus não nos deu um espírito de temor. Repare como Paulo usa aqui linguagem do espírito, ou espiritualidade. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. E Paulo coloca a timidez, a força, o amor e a moderação, tudo no campo espiritual. Portanto, reparem, a timidez também, que é uma força espiritual. O temor é um impedimento ao exercício da vocação. O temor, que é timidez, a palavra no grego também pode ser traduzida por cobardia, é uma força espiritual, porque impede a pessoa de exercer a sua vocação. A força do temor ou a timidez ou da cobardia é uma força que está oposta ao que Deus dá. Paulo diz: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Com estas qualidades espirituais que Deus deu, Timóteo tinha razão para sentir e saber que era forte, porque é o que Deus deu a ele. A palavra fortaleza, no grego, é a palavra dunamis, que significa poder, mas é um poder que capacita. Há outras palavras que significam poder, por exemplo, a palavra kratos, no grego, significa força. Por exemplo, é a força tipo Sansão. Tinha grandes músculos, ele podia pegar em grandes pesos. Isso chama-se kratos. Mas força que capacita é dunamis. E ser minhas testemunhas, Atos 1:8, recebereis a unção, o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, e ser minhas testemunhas. É o poder que capacita. Então Paulo diz: Deus deu-nos o Espírito capacitante, portanto, que é a força, é o poder. Esta força não estava em Timóteo, mas veio de Deus para Timóteo. Na mente de Timóteo, o seu desafio de ministério poderia parecer grande, porém ele tinha a capacidade para cumprir o seu ministério. Este dunamis, referido por Paulo, é uma qualidade espiritual e tem uma característica profética. Como? Este dunamis é algo prometido com a descida do Espírito Santo. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou recebereis o poder do Espírito Santo, o dunamis do Espírito Santo, para ser testemunhas. Portanto, é algo que Deus já deu, estava prometido, cumpriu-se. E é algo que acompanha o discípulo. É algo espiritual que acompanha o discípulo que desempenha a sua vocação. Timóteo recebeu também do Senhor o espírito de amor.
Por que é que isto é importante? É para amarmos mais as pessoas? É, mas há mais do que isso. Há um aspecto ministerial quanto a isso. Quando uma pessoa vê alguém em necessidade, em sofrimento, o amor dentro do discípulo estende-se para com essa pessoa de que formas? Em fazer algo que vai ajudar essa pessoa. Então, quando Timóteo estava tão tímido e escondido atrás dos outros, ou atrás das cortinas, para não ser visto, o seu amor estava a ser atrofiado. Deus deu um espírito de amor, e esse amor é uma força que nos anima, que nos impele a fazer algo pelos necessitados. Portanto, é profético também. O amor de Deus em nós leva-nos a fazer algo que está muito ligado e faz realmente parte da nossa vocação. O amor de Deus em nós é uma força que nos dá coragem para vencermos a timidez e para ajudarmos a quem está em necessidade. Próxima vez que você se sentir acanhado, ou tímido, ou sem capacidade, lembre-se do que Deus já deu. Deus deu poder e também deu amor. Deixe o amor fluir na direção em que você está a ver a necessidade. E esse amor vai ser uma força também, ajudando no exercício da sua vocação. E Timóteo recebeu também um espírito de moderação. Força, amor, moderação. Moderação é autocontrole, autodisciplina, é prudência. É o que significa essa palavra. Ao exercer o cuidado sobre si próprio, Timóteo faria com que o sentido do controle tomasse conta dos seus sentimentos. Por vezes nós pensamos que as pessoas só se devem acalmar quando estão alteradas. Alguém está muito zangado, nós dizemos, calma, acalma. Ou então uma pessoa está a chorar e nós dizemos, acalma-te, acalma-te. Mas Paulo aqui diz a Timóteo, Deus deu-te um espírito de autocontrole para controlares a tua timidez. Pessoas tímidas, pensamos que eles não precisam de autocontrole, mas precisam também. Porque a timidez está a controlá-los. E nós precisamos deste autocontrole que vem do Espírito de Deus a nós, para nós controlarmos a timidez. Porque se a agitação emocional afeta, também a timidez afeta. E todas essas coisas têm que estar debaixo do controle da pessoa espiritual para que a sua vocação não seja impedida. Portanto, é importante lidar com a timidez e deixar que esta força espiritual, portanto, vejam como está o profético envolvido. Deus deu força, amor, autocontrole para exercer aquilo que Deus já nos deu, sem medo. Usar o dom que Deus nos deu. E Timóteo, fazendo assim, ele estaria a dar lugar à sua vocação. Segundo Timóteo, vamos procurar chegar até ao fim, vamos ler 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Depois de ter dito o que Deus deu, amor, fortaleza e moderação, Paulo diz outras coisas, depois ele diz, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Portanto, esta vocação não foi segundo algum mérito nosso. Ele nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Foi o propósito de Deus. Notemos ainda que esta vocação foi-nos dada quando? Em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, ou seja, há muito tempo atrás, ainda muito antes da nossa existência física aqui na Terra, já a nossa vocação estava preparada. Já algo estava armazenado, ou à nossa espera, digamos, quando chegássemos, Deus já tinha algo para nós. Portanto, a nossa vocação, de certo modo, não é algo novo, estava preparado para nós há muito tempo. Há barreiras que o crente encontra no desempenho da sua chamada. Algumas destas são não conhecer ou não reconhecer a chamada que tem. Sentir ou pensar que não está apto ou que não está pronto para desempenhar a sua vocação. Estas são barreiras. Outra barreira é estar tão ocupado com as responsabilidades da vida que não dá tempo à sua vocação. A vocação requer tempo para a conhecer e para a pôr em prática. Notemos, Paulo disse a Timóteo para se lembrar daquilo que ele tinha recebido e o despertar. Timóteo tinha que reconhecer o poder que estava por trás
da sua vocação e agir. Fé é acreditar no que Deus nos deu e depois agir. O que nós temos aprendido ao longo da nossa vida tem sido parte da escola que Deus providenciou para nós. Mas há também um aspecto prático, que é exercer consoante o conhecimento que Deus nos tem dado, as capacidades que Deus nos tem dado. E há tanto que nós podemos fazer. Vou terminar só com mais uma ilustração. Há dias fui visitar uma irmã que está num lar, uma irmã já muito adiantada na idade, e tivemos que fazer a visita com distanciamento social. Ela estava numa ponta da mesa e no outro lado da mesa, a 2 metros, estava eu. E eu tive que levantar a voz. E tive que levantar mais, estava a usar a máscara e ela estava lá do outro lado e para ela me ouvir. E nós falamos, eu li a Bíblia em voz alta e também cantei. Deus deu-me vários dons. Cantar, eu sou o melhor cantor quando estou sozinho. Enquanto estou sozinho não há quem cante melhor, mas quando há outros, aí a minha situação é diferente. Mas estavam lá outras pessoas naquele mesmo recinto. Eu cantei em voz alta para a irmã que estava do outro lado, que é já adiantada da idade, para ela ouvir e ela acompanhou-me a cantar. E eu depois observei que os outros que estavam lá perto, outras pessoas de idade e também os assistentes sociais que estavam com eles, ouviam. Depois alguns disseram que apreciaram a minha voz a cantar. Não perceberam porque eu cantei em português. E nós às vezes não cantamos porque pensamos a nossa voz não dá para isso. Cante. Louva a Deus. Dê oportunidade àquilo que Deus lhe deu. Porque está a ministrar. Eu estava lá a ministrar àquela irmã. Uma das assistentes depois mandou-me um e-mail. Uma senhora que não fala português, não é portuguesa, mas ela escreveu a expressão que a nossa irmã usou. Além de ter dito que estava tão satisfeita, tão alegre, ela disse que foi uma surpresa tão boa. Quando nós ministramos, quando nós exercemos o que Deus dá, há sempre alguém que é beneficiado. Além de nós depois também nos sentirmos realizados, há algo que acontece no reino de Deus. Desperte aquilo que Deus lhe deu. A minha oração é que todos nós, constantemente, possamos estar diante de Deus e dizer: Senhor, que este dia seja um dia em que aquilo que me deste seja útil no reino. Possa ajudar outros, seja através de uma palavra, através de um gesto, mas aquilo que está em mim, que tu colocaste, seja útil para outros, para que a minha vocação realmente seja realizada. Faça essa oração a Deus e irá ver que os infortúnios na vida, as coisas menos oportunas que acontecem vão ter menos impacto na sua vida e vai ter avenidas mais alargadas à sua frente no exercício daquilo que Deus lhe tem dado. Obrigado por esta oportunidade, Pastor Júlio. Irmã Raquel, obrigado pela oportunidade que me tem dado. E Igreja em Pretória Oeste, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Amém, pastor Bessa. Deus rica e poderosamente lhe abençoe. Eu fiz muitas notas aqui, estava pronto para fazer uma recapitulação, mas estou vendo o pastor Bessa que tem pelo menos uma pergunta que eu vi aí. Eu vou permitir a Raquel para ela fazer essa pergunta para o pastor responder, tá bom? Por favor, ponha o seu microfone de volta para poder responder logo após a Raquel aqui. Amém, pastor. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Temos uma pergunta aqui da nossa filha na fé, a Genoveva, ali em Portugal, em Lisboa. A pergunta dela é: será que para exercermos a nossa vocação, temos de estar debaixo de um ministério? É uma pergunta muito interessante. Na realidade, todos nós começamos debaixo de um ministério. Eu tenho tido na minha vida várias pessoas que ministraram a mim e pessoas com os mais diversos talentos. Eu lembro-me de um professor da escola dominical que tive e foi uma das pessoas que realmente teve grande impacto. Era uma pessoa que não tinha muita escolaridade, órfão de mãe, cuidava dos irmãos mais novos enquanto o pai ia trabalhar, iam descalços no inverno para a escola.
enfim, muita dificuldade. Então, ele não teve as oportunidades que eu tive, e os filhos dele tiveram mais oportunidades também na vida. Ele não teve. Mas havia algo que ele tinha de Deus. Ele conhecia Deus pessoalmente, ele ministrou a mim. E algumas vezes ele veio me encorajar. Estive debaixo do ministério dele. Esse irmão hoje já está na glória. Está na glória a louvar a Deus. Em termos de ministério regular, é muito importante nós estarmos ligados a um corpo de cristãos, de pessoas, de discípulos do Senhor, para ministrarmos juntamente com eles. E é bom termos pessoas que tenham uma experiência que nós não temos, que tenham algo que nós não temos. Eu ontem fui grandemente abençoado. Uma vez por ano vou visitar o médico. É só para ele garantir, é uma forma de expressão, só para ver se está tudo bem. Sinto-me bem, mas às vezes é preciso ver o que é que o sangue diz. E enquanto ele estava a tirar a pressão arterial, ele é mais novo do que eu, ele é cristão. E ele disse-me, tu és um homem muito sábio. Bem, há uns tempos atrás, há um ano atrás, Deus deu uma palavra a mim acerca dele, da família dele, e a palavra foi muito simples. Eu devia orar por ele. E quando estive com ele na consulta anual, eu disse, olha, Deus, não disse porquê, mas disse para eu orar por ti. E ele abraçou-me tanto. Quando nós temos algo que está em nós e nós partilhamos com o outro, eu não sou médico, a minha formação é diferente, mas aquela pessoa estava em necessidade e ele recebeu o auxílio de alguém que pôde ajudar. É importante nós estarmos ligados a pessoas que têm outra experiência, que têm maturidade, que nos possam explicar, que nos possam ajudar, dar conselho, porque é para o nosso bem. O ministério estar sujeito a outro ministério não é no sentido de ditadura ou de controle, mas no sentido de orientação, de encorajamento, de aperfeiçoamento do nosso próprio ministério. E eu normalmente penso, quando alguém não quer estar ligado ao outro, mas tem um ministério, eu penso, essa pessoa deve ter mágoas, deve ter tristeza, algo aconteceu no seu passado que a pessoa está com receio, ou está com dificuldade, ou pode até haver outras razões. Mas repare sempre, é muito importante nós estarmos num contexto em que há outras pessoas que conhecem a Deus e que nos podem ajudar, mesmo que seja só com uma simples oração, ou orarem constantemente por nós, como Paulo orava constantemente por Timóteo. E este aspecto é importante. A ligação com outras pessoas dá mais utilidade ao nosso ministério, dá mais credibilidade. Paulo levou a Timóteo, se forem ver em Atos 16, Paulo levou a Timóteo porque ele tinha, uma das razões é porque ele tinha bom testemunho dos irmãos. Os outros irmãos falaram daquilo que Timóteo tinha, o que ele era, e certamente Paulo depois teve a ocasião de observar outras características e quis levá-lo consigo. Portanto, só há vantagem em nós estarmos ligados a outras pessoas. E se algum irmão falar connosco acerca da nossa vida, talvez não é que ele queira saber o que se passa, talvez ele tenha algo de Deus para nos ajudar. Eu sei que há muito mais para falar sobre isto, porque já é outro campo, o campo do ministério, mas a vocação de todos nós é sempre mais útil quando estamos ligados a outros. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado mesmo. Respondeu a pergunta, mas como o pastor disse, esse é um tema tão profundo de que teríamos que fazer um estudo bíblico a maneira que o pastor está acostumado a fazer. O pastor Manuel Bessa foi, se eu não me engano, um acadêmico ali na escola bíblica, né? Em Maputo, da Assembleia de Deus, e, portanto, é um professor, é um homem do ensino. E nessas sextas-feiras, nessas noites de ensino, nós trazemos homens que possam realmente estar trazendo a palavra, o ensino bíblico, e queremos agradecer ao pastor Bessa, porque o senhor trouxe o ensino da Bíblia, da palavra de Deus para nós nesta noite. Eu vou deixar a Raquel fazer alguns agradecimentos aí, uns bem-vindos, e para que depois nós possamos encerrar, porque o nosso tempo já chegou no fim, e assim para podermos encerrar o nosso culto nessa noite. Bem-vindo à nossa Rachel, né? Ali no
Brasil, Rachel. Sexta-feira passada eu a vi também. Obrigada por estar conosco, que possa trazer mais ainda pessoas, tá? Para estar conosco nas sextas-feiras. Irmã Beth, muito obrigada pelos seus hinos. A irmã não respondeu se eu posso cantar aqui em Pretória, depois nos diz, que foi uma benção. Genoveva, nossa filha, né, aí está em Portugal, Lisboa, que Deus possa abençoar. E a nossa irmã Anaísa também ali em Angola, amém? Que Deus possa abençoar todos, convide também a todos na semana que vem, vamos estar juntos. E também, pastor Júlio, posso falar? No domingo, irmã Raquel, estarei trazendo a palavra, então, que os irmãos orem por mim, porque eu preciso muito, né? Muito. Depois de ouvir essa palavra do pastor Bessa, com certeza eu vou estar mais encorajada em trazer a palavra do Senhor no domingo. Amém. Meus irmãos, deixa eu só lembrar de que, primeiro, se você não recebeu o link, por qualquer razão que seja, o link é sempre o mesmo. Se você reservou, se você guardou das semanas passadas, você sempre pode entrar, porque não há uma senha, não há um password para você entrar. É somente clicar e você entra no culto, tá certo? A segunda coisa que nós gostaríamos de informar é de que, não obstante o lockdown, a quarentena, mas graças a Deus de que nesse domingo que vem eu estarei ali na nossa congregação em Centurion, trazendo a palavra e fazendo a consagração de um ancião ali. Estaremos juntamente com o pastor Carlos, o pastor José Santos, e assim estaremos fazendo esse trabalho da expansão da igreja. Semanas atrás o pastor Carlos fez um batismo e assim a igreja não para. Lembro a você de que a igreja está aberta para nós. Claro de que sempre temos os cuidados, as pessoas algumas vezes preferem não virem fisicamente ao culto, porque estão como uma das nossas irmãs, a irmã Aida, que é do Exército, a nossa irmã Valentina, o Isaia, gente que está na frente, estão a tempo, são pessoas que estão trabalhando com multidões, então eles dizem, pastor, nós preferimos ficar porque sempre há o risco. E há aquelas pessoas que são da terceira idade, pessoas que realmente, por terem uma situação crônica na saúde, então são aconselhadas a ficarem em casa. Mas se você está disponível, se você pode, venha estar conosco. As nossas congregações estão com seus cultos regulares, tanto em Centurion, quanto em Winterfeld, quanto em Tembiça, quanto em Atteridgeville e, claro, aqui em Pretória Oeste, queridos irmãos. Mas, para todos aqueles que não conseguem chegar fisicamente à igreja, lembro a você de que o nosso culto está no Facebook, o nosso culto está no Instagram aos domingos e às sextas-feiras aqui estamos para o ensino bíblico. Sexta-feira que vem, o pastor Obed Edom de Oliveira, do Brasil, do Rio de Janeiro, ele creio que está em Petrópolis, ele está em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ou Teresópolis, uma coisa assim. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor, assim de que, por favor, não perca, convide outra pessoa, convide um amigo e, principalmente, aos nossos irmãos aqui de Pretória. Algumas vezes, um ou outro gasta o seu saldo, gasta o seu 3G, o seu 4G, vendo Instagram, e vendo foto, e vendo vídeo, e depois não tem para entrar no culto. Sempre reserve, porque o Zoom não gasta muito, mas é necessário você estar conosco, tá bom? Muito bem, nós temos chegado ao fim do nosso culto, queridos irmãos, e eu não gostaria de encerrar esse culto sem permitir que o filho do nosso querido pastor Bessa pudesse fazer oração. Eu creio que ele ainda está em linha. Sammy, por favor, ponha o seu microfone e faça uma oração. Sammy é nosso diácono aqui, para aqueles que não conhecem. Ele e a sua esposa estão conosco aqui na igreja, ele é diácono, e ele me escreveu mais cedo, pastor, eu estou dirigindo, eu nem sei de onde é que foi que ele estava vindo, mas de um lugar longe. Ele disse, eu talvez não chegue na hora para assistir o ensino que o meu pai vai dar, mas graças a Deus que ele chegou, está aí na linha, ouviu o culto e foi com certeza duplamente abençoado, porque ouviu a palavra e ouviu o pai, aleluia. Sammy, por favor, ore para nós encerrarmos o nosso culto e como nós sempre fazemos, depois da oração, vamos todos pôr
o vídeo para que nós possamos tirar uma foto do ecrã e assim enviarmos como lembrança para todos vocês. E lembrando também de que a mensagem sempre fica na nossa página do YouTube para aqueles que talvez queiram recapitular aquilo que foi ensinado na noite de ensino. Sammy, tem a palavra. Obrigado, pastor. Então, Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, por termos esta oportunidade de estarmos juntos, ouvir a tua palavra. Obrigado pelo pastor que trouxe a palavra, Senhor, e da maneira como ela foi ministrada. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa tocar cada um de nós, Senhor, no nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender qual é que é a nossa vocação, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito possa não nos dar um espírito de temor, Senhor, mas de amor e de mente sã, Senhor. Eu oro, Senhor, a nós descansarmos agora à noite, Senhor, mas ao ir o nosso dia amanhã, Senhor, que tu possas abrir a porta, Senhor, para nós começarmos a ministrar, a evangelizar o que está perdido, Senhor. Demonstrar o teu amor, Senhor, tal e qual como tu um dia demonstraste o teu amor por nós, Senhor, para que nós possamos ser um bom exemplo, Senhor, e um grande testemunho, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Por favor, todos vocês ponham o vosso vídeo, Rachel no Brasil, nosso irmão Nunes aqui, Genoveva em Portugal. Ligue o seu vídeo rapidamente, por favor, para que nós possamos tirar uma foto rápida de cada um de vocês, e assim estaremos enviando uma imagem rápida. Vânia nos Estados Unidos também, o Joshua está ali do lado, aleluia, o GG também, por favor, nossa irmã Teodora Costa, nosso irmão Arlindo, o Mateus, o Cléusio também, a MC, põe o seu vídeo, porque claro de que se você estiver de pijama, não há problema. Deus é bom, Deus perdoa o pecado. Olha aí, vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo dando um adeus aqui, por favor, e assim vamos tirar essa foto rápida. Obrigado, queridos irmãos, mais uma vez, Deus abençoe, mais uma vez, obrigado, pastor Bessa, mais uma vez a todos vocês que vieram de longe, de perto, que Deus rica e poderosamente abençoe a todos vocês. Amém.